Pronto. Boa noite, gente. Boa noite. Aumenta só o volume um pouquinho do seu. Aumenta só um pouquinho o volume. Aí, Ariana, você entrou agora, tem um pessoal que entrou agora. O objetivo dessa live é incentivar esse pessoal aí que está com a gente, que incentiva muito a questão dos livros, né? Que são os bookstagrams. Muita gente não conhece o termo, mas eles são os influenciadores digitais do meio livre. A Monique é uma grande influenciadora desse meio. Ela tem hoje aí mais de 10 mil seguidores. Ela é dona do blog Submersa. Assim, ela incentiva a leitura e divulga tanto no Instagram quanto no site, né? Monique aí tem 24 anos, né? É de Penedo, Alagoas, não é isso? Isso. Né? Hoje ela vive atualmente em Aracaju, Sergipe, né? Filha aí do grande Malaquias e da dona Edilene. Ela iniciou sua paixão pelos livros lá por volta dos 14 anos, né, quando ganhou seu primeiro livro do pai. Né? Qual foi o livro que você ganhou? O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. Bem Futuro da complexo. Humanidade. Aí de lá para lá, de lá para cá, pessoal, ela já leu e já resenhou uma média de 100 livros por ano, né? Então, assim, ela é uma leitura voraz. Onde que a gente começa com a primeira pergunta? Tá? Por que você acha que algumas pessoas consomem mais livros, né? A gente tem sabe que a média do brasileiro de livros é 2,5 livros por ano, né? Não chega nem a 3 livros por ano. O que você acha que porque algumas pessoas leem muitos livros, outros leem quase nenhum, né? O que você acha que falta para a gente ter mais livros no Brasil? Eu acho que falta mais o incentivo da leitura, né? Porque parte muito disso. As pessoas precisam se sentir estimuladas a ler um livro, porque tem muita gente que não teve esse contato, né, com a leitura. E no meu caso, eu comecei a ler cedo porque eu ganhei um livro, então eu tive um incentivo para ler. Mas à medida que eu li o livro, gostei, queria ler mais, mas eu sentia a necessidade de conversar com pessoas sobre livros e não tinha ninguém ao meu redor que compartilhasse dessa experiência. Então, facilmente as pessoas podem desistir, né, de continuar lendo ou se sentir desestimulada a não ter com quem conversar. Então, falta muito incentivo. Hoje já melhorou bastante, né, essa questão dos perfis literários estarem divulgando, incentivando, mas ainda falta muito mais na questão familiar. Dentro de casa, os pais precisam incentivar a leitura, primeiramente, né? Tem gente aqui, Monique, que não sabe o que significa o termo bookstagrammers, né? Nunca ouviu falar. Eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas o que são os bookstagrammers, o que eles fazem, né? Como é a relação com os autores, a importância deles e a relação com as editoras. A gente pode dizer que tem um vínculo com Instagrams editoras ou hoje a gente restringe essa relação só com os autores? Como é que funciona? Aí tem as parcerias, né? Explique para o pessoal como é que funciona aí do zero essa questão. Os bookstagramers são perfis no Instagram que falam sobre livros. Então, já tem há bastante tempo que as pessoas começaram a ter esse hábito da leitura, não tinha com quem conversar e criavam perfis, né? Começaram com os blogs, depois evoluiu para o Instagram e daí eles se denominaram, né? Os bookstagramers, para perfis específicos que falam sobre livros e hoje é uma comunidade muito forte, muito importante para essa divulgação literária, né? Porque são os leitores assíduos que estão ali diariamente bem ativos nas redes sociais e que fazem toda essa divulgação dos livros. E com os autores funciona muito bem, porque é uma grande fonte de divulgação, né? O autor está ali iniciando, então fazer uma parceria com o Bookstagram, que já tem um tempo de caminhada, que já tem um público, que já conhece, né, a linguagem que vai trabalhar com o seu público, o gênero que eles gostam, que eles vão indicar e que sabem que tem uma influência, né? Se eles divulgarem um livro, o público vai se identificar e vai querer ler. Então é uma parceria muito importante dos autores com os bookstagrams. Autores, editoras também, eles sempre
fazem essa seleção, né, de parcerias para fazer essas divulgações. Tá. Você atualmente tem quantos parceiros, autores no total? Assim, você tem editoras parceiras, autores parceiros? Quem são eles? Assim? No momento, atualmente, eu trabalho no blog com publicidade. Então, no início, eu comecei, fazia muitas parcerias com autores, permutas, né? E em um tempo eu comecei a perceber que estava dando certo, né? Que era algo que eu poderia seguir, que eu queria muito seguir. E eu tracei um objetivo de trabalhar realmente, né? Porque é uma coisa que dá trabalho, não é simplesmente ler e divulgar um livro. Tem toda uma questão por trás, né? De você estar lendo, de você se dedicar, se comprometer em fazer a resenha, em criar algo novo. Então, eu tinha sempre prazos, né? De parcerias. E quando os prazos foram se encerrando, eu comecei a estudar, me dedicar para essa questão, né? De tornar um trabalho. Então, eu investi bastante também no blog, em fazer layout, em registrar, né? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer tudo isso, eu me inspirei também em pessoas que já trabalhavam com isso, né? Que já tinham mais tempo de mercado. E hoje em dia eu faço a publicidade, né? Com os autores, que é algo mais pontual. Tá. A Inês, aqui do livro Favelândia, ela está perguntando o que consiste essas parcerias entre autores e os Instagrams. Aí, acho que ele não ficou muito. Dá para explicar melhor como é que se dá essa parceria? Qual é o objetivo do autor e qual é o objetivo do Instagram? Como é que eles se comunicam nesse contato? A parceria o Bookstagram recebe o livro do autor, né? O autor vai mandar o material dele. O Bookstagram vai ler o livro e vai fazer a resenha no seu perfil no Instagram. Então, seja resenha no feed, seja story, seja criar alguma tag, alguma coisa diferente, fazer uma entrevista com o autor. Então, tá sempre movimentando, divulgando o autor nas redes sociais dele. Essa é a parceria que funciona hoje em dia. E o autor, em troca, o autor fornece o livro. O autor oferece o livro e também a divulgação do Bookstagram, né? O Bookstagram vai lá, posta a resenha, o autor reposta no perfil dele, então é uma troca de divulgação, né? Porque o autor tem o público dele, o Bookstagram tem o público dele, né? São públicos diferentes e eles podem estar firmando essa parceria para unir, para um estar conhecendo o outro e poder estar sempre se divulgando. ótimo. E para quem está começando agora nesse meio literário, quais são as dicas que você dá, para finalizar nossa entrevista? Quais dicas você daria para essa nova safra aí de Bookstagrams? Uma dica: sejam comprometidos com aquilo que vocês estão fazendo, porque a coisa mais importante que tem nesse meio, né, é a sua credibilidade. Então, preze muito por ela. Se você só faça alguma coisa, se comprometa a fazer algo, né, que você consiga. Principalmente com as parcerias. Porque tem leitores que têm muita leitura ali pendente e surge uma parceria e fecha aquela parceria, mas ela tem um prazo de leitura, de postar resenha. E se você não conseguir cumprir aquele prazo, seja sincero com o autor, né? Diga, olha, no momento eu não consigo ler, tenho muito interesse, mas numa outra oportunidade eu quero participar. Né? Porque se você for se comprometer a fazer e não der, e aí não postar, então você está perdendo a sua credibilidade, né? Então tenha comprometimento nesse quesito de parcerias, faça uma leitura, faça uma boa resenha, né? Priorize muito por organizar o seu perfil, por estar diariamente ali, constantemente, produzindo conteúdo e agregando valor na vida das outras pessoas, né? Porque são pessoas que estão te acompanhando acima de tudo. Então, é esse o conselho a dica que eu dou para vocês.